Meus amigos, tem um ditado que diz que são nos momentos difíceis que o caráter da pessoa é revelado. É justamente em situações onde você é forçado a agir além do seu normal que realmente vai revelar o que você pensa, quais seus princípios, quais seus valores. E hoje eu vou trazer para vocês o exemplo de uma pessoa aqui que a gente nem precisava disso, porque a gente já conhecia o caráter dela. Tô falando do senhor Marreco Maior, senhor Sérgio Moro. No meio de uma situação extremamente grave, complicada e delicada, como é essa situação agora, esse conflito na Rússia e na Ucrânia, essa guerra na Rússia e na Ucrânia, olha o tipo de comentário que o idiota me aparece. Um pré-candidato à presidência da República, enganando muitos incautos, né? Graças a uma estratégia que eu já comentei aqui várias vezes, vou comentar mais pra frente do vídeo, que é essa estratégia de equiparação de PT com Bolsonaro, tá? Enganando muitos incautos, aparece aí com seus 6, 8% das intenções de votos, né? Algo que obviamente só beneficia o PT. Qualquer pessoa com metade de um cérebro sabe que a candidatura do Moro só beneficia o PT. E ele tem mais interesse em beneficiar o PT do que a direita, do que os conservadores, a verdade é essa. Mas olha o tipo de declaração que o idiota aparece logo num momento como esse. Vamos lá. Vou ler com a voz dele, tá, pessoal? Porque eu gosto muito da voz dele, é uma voz agradável. Vamos lá. Venezuela, Nicarágua e Cuba apoiam a agressão russa à Ucrânia. Alinhado com essas ditaduras estão também Bolsonaro e o PT. Nós estamos do outro lado, não apoiamos guerra e violência, as ditaduras e o autoritarismo. E você? Tá, vamos lá. A primeira idiotice que ele fala aqui. Não apoiamos o autoritarismo. Apoia sim, sabe por quê? Porque você fica calado diante dos inquéritos inconstitucionais e ilegais que o STF está utilizando para perseguir desafetos políticos. Aliás, você não fica calado, você comemora. Você comemora, né? Você comemorou falando que tem que realmente perseguir, temos que combater fake news. Você sabe que lá não é para combater fake news porcaria nenhuma. Tá? Você tem que ter vergonha na sua cara, bicho. Vergonha na sua cara. Já não basta o que você fez? Aquela saída sua lá, tentando derrubar o governo e jogar o Brasil numa crise artificial para te alavancar. Todo mundo sabe o que você tentou fazer, cara. Todo mundo sabe o que você tentou fazer. Ninguém é idiota. O Brasil inteiro, o brasileiro sabe o que você tentou fazer. Mas vamos lá. Não bastasse essa idiotice dele aqui, jogando o Brasil, e principalmente o presidente Bolsonaro, numa situação extremamente delicada, num conflito internacional, extremamente irresponsável, porque ele é um ex-ministro de governo, né? E pra quem vê de fora, pode achar que ele, de certa forma, tem conhecimento do que acontece lá dentro. A gente sabe que ele não tem, né? Inclusive a Polícia Federal disse que ele se recusou, inclusive, a ir aprender como a Polícia Federal funciona. Mas enfim... a gente vê que ele não tem vergonha, ele não tem limites, ele tá totalmente disposto a destruir o Brasil para conseguir o que ele quer. E aqui ele é desmentido pelo próprio presidente da Ucrânia, né? Tá dizendo aqui, sou grato a todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aqui ele coloca as bandeiras, né? Aqui é do Brasil aqui no meio. E essas bandeiras aqui, o que elas querem dizer? O que são esses votos? São pessoas que votaram para que o ataque russo fosse parado, tá? Contra a Ucrânia. Ou seja, por uma moção de repúdio nas Nações Unidas. Então são pessoas que se posicionaram contra o ataque russo na Ucrânia. E aqui é o Brasil, são países, né? Isso aqui foi no dia 25. O senhorzinho aqui, o senhor Moro, ele não teve a capacidade de ler algo que aconteceu um dia antes para fazer o comentário idiota dele. Olha aqui, ó, dia 25, 12 horas antes. 12 horas antes ele não teve capacidade. Ele tá tão inteirado do que está acontecendo na Ucrânia, que ele não está nem acompanhando a rede social do presidente da Ucrânia. É o tanto que ele está preocupado com a situação lá. É o tanto que ele está apoiando a democracia, né? Estamos do outro lado. Que do outro lado você nem sabe onde você está, cara. Você não sabe onde você está, né? Então aqui, o Brasil está entre esses países que votou para que isso não acontecesse. Que votou contra o ataque russo. E o Bolsonaro falou na frente do Putin. Nós somos solidários àqueles que promovem a paz. A imprensa está divulgando fake news dizendo que o Brasil seria solidário à Rússia. Ele diz que é solidário a países que promovem a paz. A imprensa está promovendo fake news aí, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal, porque aí, depois dessa mentira clara do Sérgio Moro aqui, um monte de gente foi lá dar uma zoada nele. A Janaína Pascoal, olha... Quando a Janaína Pascoal é a pessoa sensata na conversa, você pode ter certeza que você fez uma porcaria muito grande, tá? Se a Janaína Pascoal entra em cena pra te dar um sermão sobre racionalidade, você pode ter certeza que você fez a pior porcaria que você poderia ter feito, né? E aqui ela falando da frase do Moro, o senhor sabe que isso não é verdade, qualquer movimento brusco pode jogar o país em uma guerra. Quem pretende governar o país deveria ser menos infantil nas postagens.
você receber um pito sobre a racionalidade da Janaína Pascoal é complicado, viu? Mas é o que o Moro merece. Daí pra menos. Aqui, ó. Rússia, vetação da ONU contra a guerra. Brasil vota ao lado dos Estados Unidos. Até a imprensa tá divulgando isso aqui. E o idiota não pôde ler isso antes de emitir essa opinião dele, extremamente perigosa para o nosso país. Ah, e outra coisa que tem que ficar claro, pessoal, é que no Conselho de Segurança da ONU, país tem poder de veto, e a Rússia é um deles. Então todos os países podem votar a favor da moção de repúdio, né? Votar a favor de criticar a Rússia, de uma crítica à Rússia, do repúdio à Rússia, mas se a Rússia votar contra, como ela tem poder de veto e só precisa de um país para dar o poder de veto, não vale nada. É mais ou menos o que a ONU, o valor da ONU hoje em dia, né? Basicamente um elefante de cristal aqui, não serve para absolutamente nada, sem força nenhuma. E aqui, finalizando, né, a zoação do Moro, que é o Judas tem que ser malhado mesmo, o embaixador da Ucrânia, né, o embaixador da Ucrânia aqui, ou pelo menos um representante da embaixada da Ucrânia, falando qual foi a posição do presidente Bolsonaro, e a imprensa suja e imunda mais uma vez aqui tentando destruir o presidente, tentando jogar o presidente numa posição desconfortável para causar inclusive crise mundial. Eles tentam trazer crise para o Brasil o tempo inteiro, esse pessoal é muito nojento. Mas vamos lá, vamos escutar o que o embaixador da Ucrânia disse. A gente também está transmitindo ao vivo pela Record. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já expressou a sua posição ontem durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU e apoiou a resolução que eu mencionei sobre que condena a Rússia e solicita retirar as tropas do território da Ucrânia. Não é necessário uma afirmação do presidente da República? Esse posicionamento no Conselho de Segurança já é ok? Esse posicionamento já é uma posição oficial do Brasil. Ou seja, a nossa imprensa é tão imunda, que ela ainda questiona, ela vai além do que é o razoável para poder tentar destruir nosso país. Para tentar colocar o presidente numa posição difícil que não está para tentar fingir uma posição difícil pro presidente. Então, meus amigos, é isso que a gente está enfrentando, é esse tipo de idiotice, né? Aqui o embaixador da Ucrânia falando que essa já é uma posição do Brasil, que o Brasil está abertamente contra a guerra, contra esse ataque russo. O que o Brasil não vai fazer é se envolver diretamente, e ele nem pode se envolver diretamente, tá? Então é isso que a gente tem que pensar, pessoal. A gente tem que analisar, ver o que está acontecendo, ver se é isso que a gente quer, né? Ver se pessoas como o Moro tem condição de sequer participar do debate público, quanto mais ser presidente da República. Esse cara não tem condição de nada. E eu já falei aqui várias vezes, mas vou falar de novo. Qual que é o interesse dele? O interesse dele é equiparar Bolsonaro e Lula. Então ele pega a pessoa à frente do governo mais corrupto da história e pega um cara que não tem nenhum escândalo de corrupção e que está fazendo um excelente governo, apesar de todos os desafios que tem enfrentado, que nenhum presidente na história recente enfrentou desafios nem parecidos com o que o Bolsonaro enfrentou. E está fazendo um ótimo governo. Então ele equipara, aí os incautos acreditam, é mesmo, Bolsonaro é igual ao Lula, né? Então a diferença é você, né, Moro? Vou votar em você. E aí pega o voto dos incautos, das pessoas, né, geralmente preguiçosas em pesquisar e em saber realmente o que está acontecendo. E o resultado tá aí. Esse aqui é o líder dessa geração terceira viística, né? Um cara que não se dá o trabalho, que quer comentar sobre um assunto, não se dá o trabalho nem sequer de checar a rede social do presidente da Ucrânia e quer comentar sobre um conflito internacional. Extremamente idiota, extremamente irresponsável. O Sérgio Moro, mais uma vez, dando um claro exemplo, dando um claro indício que vai entrar para a lata de lixo da história. Meus amigos, obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, ative o sininho das notificações e considere tornar-se um membro do canal para você ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Compartilhe esse vídeo e nós nos vemos no próximo. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.